Ladies and gentlemen, no 6.1, usando o método dos nós, determine a força em cada elemento da treliça mostrada na figura. Indique se o elemento está sob tração ou sob compressão. Bom, como esse é o primeiro exercício do capítulo, não se assustem com o tamanho do vídeo, igual eu costumo fazer. Eu vou deixar ele bem mastigado por ser o primeiro exercício, por ser uma matéria nova, então ele vai estar bem passo a passo, é por isso que ele está grande. Na verdade, o exercício ele é mediano, grandinho, mas ele não é essa trozoba de vídeo que vocês estão vendo. Ele é mais de boa. Enfim. Outra coisa é o recado no final do vídeo que é importante vocês verem, tá bom? Beleza, o que a gente vai fazer no exercício de fato? A gente tem que determinar quais são as normais da treliça. Mas para fazer isso, primeiro a gente tem que descobrir quais são todas as forças que estão atuando no corpo, tirando as normais, que são elas, as reações nos apoios e essa força de 84 kN que ele já deu para a gente. E aí, como a gente lembra lá do capítulo 5, nós temos um apoio fixo aqui em cima, esse azul, que ele provoca uma reação horizontal e uma vertical, enquanto a gente tem um móvel embaixo, que ele provoca uma reação na direção que esse triângulozinho aqui está apontando, tá bom? E, nesse caso, ela é na horizontal. Henrique, para qual direção que essa reação está apontando? Eu não sei. Eu fiz uma suposição e fiz uma suposição dos valores. Pode ser que eles estejam certos ou errados. Se vocês olharem, o nosso corpo está em equilíbrio, quer dizer que o somatório de forças e de momentos ele vai valer zero. E aí fica óbvio de ver que, olha só, quais forças a gente tem indo para cima ou para baixo, ou seja, as forças em Y. A gente tem essa de 84 kN e essa reação. Então ela claramente vai ser para cima. Mas eu fiz ela para baixo porque daqui para frente vão ter alguns exercícios que vocês não vão saber determinar qual que é o lado da reação. E aí eu vou mostrar o que acontece quando vocês erram a suposição da reação, né? Eu vou errar de propósito em Y para vocês verem o que acontece. Enfim, olha, o somatório de forças em Y ele é zero. Isso quer dizer que, como eu falei, as duas estão para baixo, são negativas. Menos reação a Y menos 84 igual a zero. A gente encontra que a reação a Y é igual a menos 84 kN. Se der negativo, quer dizer que eu errei o lado da seta, beleza? Então, como aqui eu encontrei o valor negativo, quer dizer que essa reação, na verdade, estava apontando para cima. Ou seja, se tiver para a esquerda e encontrar um valor negativo, quer dizer que, na verdade, ela está apontando para a direita. Enfim, é sempre o lado oposto. Ok, então essa aqui está para cima. Encontramos a primeira reação. Vamos encontrar as outras. Para isso, a gente vai olhar o nosso somatório de forças em Y. Se a gente olhar aqui, as duas estão para a esquerda. Ou seja, vai dar menos RAX menos RC igual a zero. Multiplicando os dois lados da equação por menos 1, a gente encontra essa equação aqui, RAX mais RC igual a zero. Mas ela não nos determina nada de importante, porque a gente não tem o valor de nenhuma dessas duas variáveis. Então vamos para o somatório de momentos, de modo que a gente encontre o valor de RC. Como que a gente vai fazer isso? Bom, eu vou colocar a nossa origem em A para analisar os momentos, tá bom? Dessa maneira, a gente anula as duas reações dos momentos que elas geram, né? E aí a gente vai ter só duas forças. Vai ficar um momento bem fácil de calcular. Como que a gente calcula o momento? Bom, olhando para essa de 84 kN, ela, em relação a provoca uma relação no sentido anti-horário e ela está a 3 metros de distância. Tá? Como ela está indo só para baixo, a gente só olha a distância em x. Como ela está só em y, a gente só olha a distância em x. Então vai ficar o quê? Positivo 3 vezes 84. E a outra, se a gente olhar, ela está para a esquerda, ou seja, ela provoca um momento no sentido horário, tá bom? Em relação a A, ou seja, ela é negativa. A gente não sabe quanto vale RC, mas a gente sabe o valor da distância em y, que é 4 mais 1,25 metros. Isso vai dar menos 5,25 vezes RC igual a zero. A gente encontra, por fim, que RC é igual a 48 kN. E como o resultado deu positivo, quer dizer que eu acertei a direção que a seta estava apontando. Ou seja, é para a esquerda mesmo. Então agora o que a gente vai fazer? Vamos voltar para o nosso somatório de forças em X e vamos determinar. Bom, a gente encontra menos 48 kN como a resposta. Quer dizer que eu errei a direção da seta. Na verdade, essa força aqui está para a direita. Tá bom? Então tá. Agora que nós determinamos todas as reações do sistema, vamos determinar as normais que são geradas pela treliça.
Vamos ver como é que faz isso. Tá bom. Uma dica. Bom, o que essa dica aqui está falando basicamente? Olha só, as reações normais, elas vão ser as tensões dos cabos. Aqui nós temos 3 cabos e eles provocam tensões, tá bom? Então as reações vão valer o mesmo tanto que a tensão. E o que são os nós? Os nós são esses vértices, que são essas bolinhas brancas. São os vértices do triângulo, tá bom? Então, qual que é a dica que eu dou? Se tiver algum exercício, nesse caso aqui isso não acontece, tá bom? Mas quando tiver uns exercícios aí para frente, que a gente tem um nó, ou seja, um vértice, essa bolinha, com 3 cabos saindo dela, não começa por ele. Sempre comece pelo nó que tem 2 cabos. Nesse caso aqui pode ser qualquer um. E aí, como pode ser qualquer um, eu vou começar pelo A. Tá bom. O que a gente vai fazer agora? A gente vai determinar as reações nos apoios. As normais. Eu não sei porque eu falei reações nos apoios. Na verdade, a gente já determinou as reações nos apoios, que são essa aqui de 84 e 48 kN. Perdão, fiz uma confusão. Tá, e agora a gente sabe que a gente vai ter uma normal AC aqui. Como eu falei, a gente vai supor que ela é tração, ela pode ser compressão também, mas vocês vão ver ali um pouquinho para frente do exercício que é muito vantajoso para a gente sempre supor que é tração, tá? Então, supondo que é tração, a gente tem uma normal AC e uma normal AB, tá bom? A gente tem essas duas normais aqui e a gente encontrou nosso diagrama de forças e a gente sabe que este corpo aqui também está em equilíbrio, ou seja, o corpo todo está em equilíbrio e se a gente pegar o somatório de forças em cada nó, também vai ser zero, também vai estar em equilíbrio. Então essa é a sacada que a gente vai ter que ter em todos os exercícios. Esse é o procedimento, né? Então tá, a gente sabe que isso aqui tudo está em equilíbrio, a gente sabe também que NAB tem ali componentes horizontais e verticais, e aí a gente vai descobrir quanto que vale essas componentes. Bom, eu fiz uma suposição que aqui vale θ, né? Eu não sei quanto vale esse ângulo, tá? Mas o que eu posso fazer aqui? Eu posso calcular a hipotenusa, que vai dar 3,25. Como que eu calculei? Bom, olhando para esse triângulo aqui, eu tenho os catetos 3 e 1,25. Então, esse comprimento aqui vale 3,25 metros, tá bom? Top, hein? E aí agora a gente vai fazer o quê? NABX dá para a esquerda, ou seja, ele vai ser negativo, ele vai ser igual a menos NAB cosseno θ, que é esse carinha aqui, quanto vale o cosseno θ? O cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é a mesma coisa que 3 sobre 3,25. E o nosso y, ele também está para baixo, então ele é negativo, vai ficar menos NAB seno θ. E aí a gente encontra que menos NAB vezes cateto oposto sobre a hipotenusa é igual a esse cara aqui, tá bom? Beleza, com esses valores, vamos determinar o somatório de forças em x e y, tá? E o de momentos a gente não vai usar nesse caso aqui, tá? Qual é o somatório de forças em x? Bom, o que está indo para a direita e para a esquerda aqui? A gente tem a força de 48 kN, que é essa azul. A gente tem a nossa componente x, que é NAB vezes 3 sobre 3,25, e só. Então, isso aqui vai dar zero, beleza. Aí a gente encontra que o nosso NAB vale 52 kN/T. O que é T? Significa que eu encontrei tensão. Bom, como eu fiz uma suposição que esses cabos aqui estão tensionando, se eu encontro um valor positivo, quer dizer que eu encontrei tensão. E se eu encontro um valor negativo, quer dizer que eu encontrei compressão. Beleza? Ou seja, quando der positivo, eu acertei a direção da seta. E quando der negativo, quer dizer que eu errei. Como eu disse, sempre suponham, isso é muito importante, tá? Anotem no caderno de vocês. Sempre suponham que é tração. Mesmo se for óbvio que é compressão, suponha que é tração, porque isso pode confundir muito a sua vida. Vai uma dica aí de quem já sofreu muito com isso, tá bom? Enfim, tá bom. Ainda no ponto A, vamos determinar o somatório de forças em Y. Por quê? Porque aí a gente consegue achar a nossa normal AC, tá bom?
O que a gente tem indo para cima e para baixo? A gente tem a nossa força de 84 kN para cima, que é a reação azul, tá? E a gente tem também para baixo a nossa componente Y, que é essa aqui, ó, 52 vezes cateto oposto sobre hipotenusa. E a gente tem também a nossa NaC, que está indo para baixo, ela é negativa e ela vale zero. E a soma de tudo vale zero, perdão. Então aqui a gente consegue achar o valor de NaC, que deu 64 kN, deu positivo também, ou seja, eu acertei realmente a tração. Tá bom? Agora, o passo mais importante de todos, deixe o seu like e se inscreva. Seguinte, eu preciso de 500 seguidores para começar a monetizar o meu canal. Então, se você vem acompanhando aí meus exercícios, vê que está gostando da minha didática, enfim, por favor, se inscreve, vai me ajudar muito, tá bom? E eu ficaria muito feliz de ter você como seguidor do meu canal. Tá bom, vamos para o próximo passo. Vamos analisar o ponto B. Tá. No ponto B, eu quero que vocês se atentem a uma coisa que pode confundir a cabeça de muitos de vocês daqui para frente. E se vocês ficarem espertos com isso, aí vocês matam o capítulo, vocês não vão errar mais nada, tá bom? Olha só, aqui o nosso NAB é uma tração, ou seja, ele está puxando o ponto A, né? O que muitos de vocês podem fazer uma confusão? Bom, tração é igual eu falei, é essa da esquerda, enquanto compressão é essa da direita. A tração está sempre puxando os pontos, tá bom? Muitos de vocês podem colocar a mesma direção aqui de NAB, achando que isso aqui é tração. Mas, como a nossa referência agora é o ponto B, essa seta aqui está comprimindo em B. Então, ela não está na direção certa. O que vocês têm que fazer, na verdade, é trocar a direção da seta de maneira que ela esteja tracionando em B. Entendeu a importância de sempre estar tracionando? Se você tivesse feito compressão, você poderia ter arrumado uma confusão aí. Enfim, vai por mim, sempre coloca tração. E aí, falta a gente descobrir a nossa normal em BC agora, tá bom? Com todos esses passos concluídos e com a origem em B, lembrando que o somatório de forças vai ser zero. Então vamos começar calculando a hipotenusa. Aqui a gente tem um triângulo 3, 4, 5, tá bom? Então, esse comprimento desse cabo BC aqui vale 5 metros. E aí agora vamos para o somatório de forças em X. Bom, o somatório de forças em X é zero. Quem que está indo para a direita e para a esquerda? A gente tem o NBC vezes cateto adjacente sobre hipotenusa, que é 3 sobre 5, tá bom? Esse é o cateto adjacente, hipotenusa. E quem mais que está indo para a direita? A nossa força amarela aqui, ó, a nossa tração BA, que ela vale 52 kN, como a gente achou aqui, tá? Ela está para a direita, então ela é positiva, vezes isso aqui, ó, isso aqui é a componente Fx que a gente já encontrou, tá bom? Isso tudo é igual a zero. A gente acha, por fim, que o NBC, bom, eu vou passar esse cara para o outro lado, ele vai passar invertido, e eu vou passar esse cara aqui e ele vai ficar negativo. A gente vai chegar nessa equação aqui e isso dá exatamente 80. E deu um número negativo, ou seja, dessa vez não era tração, e sim compressão, tá bom? Então, essa é a resposta. Eu vou fazer de outro método. E outra coisa, não se esquece que tem um recado no final, tá bom? Vou fazer agora o outro método, que é a força, Fy, que é para vocês verem que se eu fizer o somatório de forças em Y, também vai dar o mesmo valor, tá bom? Somatório de forças em Y vai dar menos 84 kN, mais o nosso componente Fy, tá? E menos NBC vezes 4/5, cateto oposto sobre hipotenusa, igual a zero. A gente encontra que o nosso NBC vale menos 80. Beleza. Eu sei que você está aí no começo do capítulo 6, que está muito difícil de estudar e que você tem muita coisa para estudar pela frente, mas para mim é sexta-noite, então eu estou indo tomar uma cachaçinha. Estudem aí, seus otários. Eu vou tomar